Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre ideologia e objetividade nas ciências sociais. No vídeo que a gente falou um pouco sobre os diferentes tipos de conhecimento, e quando a gente falou sobre o conhecimento científico, eu lancei uma dúvida, uma questão para a gente pensar um pouco. A ciência, por ser baseada num método, num rigor, uma série de regras, em convenções socialmente aceitas, isso faz dela um conhecimento neutro, objetivo, ou também um espaço de disputa, um espaço onde as ideologias também se apresentam. É um pouco isso que a gente vai falar aqui, especialmente quando a gente vai tratar das ciências sociais, que é aquela ciência que vai olhar para a sociedade. Bom, esse termo ideologia é um termo muito amplo e muito controverso. Então tem várias possibilidades de se utilizar esse conceito ideologia. O registro mais antigo desse termo ideologia é do início do século XIX, elaborado pelo Destutt de Tracy, que definiu ideologia como o estudo das ideias. Etimologicamente, se a gente pensar a palavra ideologia, é isso que ela significa. Logia, estudo, conhecimento, e deu ideia, estudo das ideias, estudo, conhecimento sobre as ideias. Mas isso é bastante amplo. Pouco mais para frente, no século XIX, já mais para o finalzinho do século XIX, Karl Marx vai trabalhar em cima desse conceito de ideologia e vai chegar a uma nova concepção do que significa esse conceito. Para Karl Marx, a ideologia ela é uma falsa consciência, ou seja, ela é um conjunto de ideias que falseia a realidade concreta. E por isso ela está associada à classe dominante, que busca falsear as relações sociais da sociedade, para esconder todas as suas contradições e todo o seu sistema de exploração e opressão. Um pouquinho mais para frente, já no começo do século XX, um outro pensador marxista, que é o Vladimir Lenin, uma das lideranças da Revolução Russa, vai um pouquinho mais além desse conceito de ideologia e vai sempre associar a ideia de ideologia, dessa consciência sobre o mundo, desse conjunto de ideias sobre o mundo, que podem ser falso ou não, à classe social a qual pertence o indivíduo. Tá? Então, para o Lenin, ideologia é também um conjunto de ideias associado à classe social. Bom, essa ideia de que a ideologia é um conjunto de ideias associado à classe social pode trazer muitas confusões, porque se a gente pensar a forma como as classes oprimidas observam o mundo, vai ser diferente da forma como a classe dominante observa o mundo e produz as suas ideias a partir disso. Por isso que já no século XX, em meados do século XX, o sociólogo alemão Karl Mannheim vai trabalhar um pouco melhor essa ideia de ideologia ligado à classe social. Ele reconhece que a sociedade capitalista é dividida em classes. De um lado temos a burguesia, de outro lado temos o proletariado. E assim é ao longo da história da humanidade. Classes que se opõem, classes que estabelecem uma relação de dominação de uma pela outra. Os grupos, as classes sociais, elas produzem o seu conhecimento, a sua forma de conhecer a realidade. E fazem isso de forma diferente. Então, o conjunto de ideias produzidos pela classe dominante é diferente do conjunto de ideias produzido pela classe dominada. Karl Mannheim vai chamar essa forma de olhar, de produzir conhecimento, de produzir ideias sobre o mundo, de visões sociais de mundo. E aí ele vai diferenciar aquelas que são produzidas pela classe dominante, ele vai chamar de ideologia. Uma falsa consciência que vai tentar encobrir as relações de dominação e opressão existentes na sociedade, no sentido de manter a ordem vigente. As classes dominadas, oprimidas, exploradas, elas vão produzir um outro conjunto de ideias que tem justamente o objetivo de transformar aquela realidade.
essa visão social de mundo das classes dominadas, Mannheim vai chamar de utopia. Utopia no sentido de uma realização de algo que não existe, né? As classes dominadas, elas produzem um conjunto de ideias sobre a realidade no sentido de transformar essa realidade, no sentido de transformação social. A utopia é uma visão social de mundo revolucionária, porque ela busca a transformação. É nesse sentido que o sociólogo Michel Levy, no livro As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, vai trabalhar um pouco com esse conceito de ideologia e a possibilidade de uma objetividade nas ciências sociais, especialmente na perspectiva marxista. Mas esse é um outro assunto que a gente vai trabalhar em outro momento. Mas a ideia é que as ciências sociais, né, essa ciência da sociedade, ela sempre vai estar imbuída, sempre vai estar permeada por visões sociais de mundo daqueles indivíduos, homens e mulheres, que estão produzindo conhecimento. Por isso, as ciências sociais, elas podem ser objetivas, mas isso não quer dizer que elas sejam neutras. Isso não quer dizer que elas não estejam olhando a sociedade a partir de um ponto de vista. E é claro que isso vai servir como uma forma de justificar a perspectiva materialista, histórica, dialética do Marx, que olha a sociedade burguesa a partir do ponto de vista, a partir da visão social de mundo da classe proletária, da classe trabalhadora, aqueles que são dominados dentro das relações capitalistas de produção. É isso. A ideia aqui era discutir um pouquinho como que as ciências sociais estão permeadas, né, pelas ideologias, né? E isso não faz com que as ciências sociais sejam menos científicas do que as outras ciências, até porque todas as ciências também estão permeadas por essas relações de dominação, estão permeadas, né, estão orientadas a partir do ponto de vista daqueles que produzem, da posição de classe daqueles que produzem a ciência. Só para lembrar que no século XIX, a biologia, a antropologia, diversas ciências, inclusive as ciências da saúde, buscaram explicações para justificar a colonização, a dominação dos povos, o racismo, a supremacia dos europeus em relação aos demais povos. Depois a ciência foi evoluindo e foi percebendo que não existia essa diferença de raças, né, e que não existe uma superioridade de uma raça sobre a outra. Mas lá no século XIX, essa ciência que se dizia neutra, objetiva, e eu não estou falando das ciências sociais, eu estou falando das ciências da natureza, elas serviram para justificar os interesses da classe dominante, desse capitalismo imperialista que se consolidava no século XIX. Bom, espero que tenham gostado. Esse é um vídeo mais para promover um debate sobre essa possibilidade das ciências sociais serem objetivas, mesmo que permeadas pelas ideologias, mesmo que permeadas pelas visões sociais de mundo. O grande desafio é produzir uma ciência da sociedade que reconheça o seu papel, né, e o seu ponto de vista a partir de uma classe social e que esteja a serviço da transformação. Espero que tenham gostado e a gente vai se falando. Grande abraço.